Geralmente o preletor chega aqui e começa a agradecer. Eu estou quase pecando e pegando o Esperança lá fora. O pastor Esperança e o pastor Dalton. Mas, como se diz, a minha oração até agora era que passasse de mim esse cálice, mas não foi desse jeito. Aleluia! Eu quero deixar só um texto para a introdução, porque o pastor Esperança pediu para eu estar dando um testemunho. Eu queria que vocês abrissem em Hebreus 10, 36. E eu acho que depois que o Rafa falou a palavra aqui, foi tudo confirmação do que eu teria que realmente testemunhar aqui hoje. Aleluias. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, repita, gente, a vontade de Deus, A vontade de Deus, possais alcançar a promessa. amém. E eu vou dar um contexto que eu sei que tem muita gente que aqui ainda é nova, não sabe o que aconteceu na minha vida há mais ou menos uns... Radassa tem 3 anos, então isso já vai completar 4 anos. Em 2015, a minha esposa ficou grávida do nosso segundo filho, da nossa segunda filha, né, que é a Radassa, o primeiro é o Lucas. E a minha esposa, para quem conhece, sabe que ela é uma pessoa um pouco agitada, né? Quando a pastora pensa que é para ela fazer alguma coisa, já está pronta. E a minha esposa tinha um schedule, eu acho que, não sei se todos sabem, mas o schedule da minha esposa, ela tinha mais ou menos, chegou até a época dela ter 20 funcionários. Então, ela era, não sei se vocês vão entender, acho que de tudo que a gente tem sido ensinado nesse lugar aqui, com esse grupo do Aviva Homens, a gente entende que nós somos os provedores da casa, nós somos os... Não que isso é errado, mas para mim, eu já tive várias discussões com os irmãos amigos aí que eu não concordava com isso. Porque minha mãe é que cuidava da minha casa, a minha mãe é que trazia o sustento para minha casa. E isso era difícil, sabe, entender na minha cabeça. E eu era o ajudador dela naquele momento, porque ela que trazia praticamente 70% do nosso encame para a nossa casa. Era nosso, porque nós somos casados, e assim eu creio que a gente, como servos de Deus, homens cristãos, a gente tem que entender que quando você casa, não tem o seu ou o meu, tem o nosso. Yes. Mas naquele momento a gente tem que ser realista. A maioria do nosso encame vinha através da vida dela. E quando ela engravidou da Radassa, começou a acontecer alguns tumultos no business, né, da Andréia. E a gente orou a Deus, a gente fez um propósito, pedimos para conversar com o nosso pastor. Só que, sabe quando... Porque o homem, eu acho que a maioria de vocês, nós somos ansiosos. E naquele momento, Deus usou aquela ansiedade para trabalhar no meu coração. Porque eu estava muito ansioso naquele momento que o pastor não conseguia, a gente não conseguia marcar um horário. Mas Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando. E passou algumas semanas para a gente conseguir sentar com o nosso pastor. E quando a gente conseguiu sentar com o nosso pastor, vem aquela palavra assim, pum, faz isso. O pastor entregou assim, pastor, nós estamos pensando em vender a companhia. O pastor falou, é a hora. Aí eu vou adiantar um pouco. Vendemos a companhia. Naquela época o dólar estava 4 por 1. Nós falamos, nós não vamos conseguir vender essa companhia. O pastor falou assim, Deus vai surpreender vocês. No outro dia minha esposa foi conversar com uma pessoa amiga dela. A pessoa comprou o schedule de uma vez, tudo de uma vez. Tudo numa transição suave, boa. Ligava para os clientes e falava assim, estamos vendendo, ninguém reclamou, não perdeu nenhuma casa, para a honra e glória do Senhor.
quando e a gente não entendia porque, sabe quando a gente não, o pastor de vez em quando brinca que a gente não sabe o que a gente ora, né? Não sei se alguém já fez essa oração: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. A gente não sabe o peso dessa oração, gente. A gente não sabe, porque quando Deus pediu o schedule da minha esposa, a gente não entendeu como que a gente vai fazer, como que eu vou sustentar a casa, porque, querendo ou não, gente, é um peso muito grande nessa terra para o homem ser o provedor da casa, e um provedor sozinho. E naquele momento Deus pediu, a gente fez e a gente acompanhou. Quando eu falo com a minha esposa, mais do que o milagre da cura da minha filha, foi o cuidado de Deus na nossa vida. Porque quando a minha filha nasceu, ela nasceu com um problema, que ela teve que fazer uma operação com 10 semanas. 10 semanas a minha filha teve que fazer uma operação. E a minha esposa passou aquele primeiro ano de vida da minha filha mais em Boston, no hospital, do que com a gente. Então imagine, uma empresária com 20 funcionários igual ela tinha, ter que cuidar da sua filha no hospital. Então, eu acho que esse cuidado de Deus foi muito, muito importante na nossa vida. A gente não entende quando Deus pede alguma coisa pra gente, porque a gente quer que Deus peça coisa fácil, ou coisa que você não está enxergando lá no final, porque a gente não vê o final, mas Deus já sabe, como hoje já foi falado isso. A gente não sabe, o pastor falou sobre promessas, a gente não sabe quando a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, mas quando Deus fez aquilo na nossa vida, Ele já sabia o que ia acontecer, Ele sabia o que a Radassa ia ter, Ele sabia tudo que a gente ia passar, e acima de tudo, Deus nunca permitiu que a minha casa passasse por dificuldade. Na verdade, do ano de 2015 até o ano de 2017 foram os melhores anos que a minha casa teve, financeiramente falando. Agora eu vou entrar na parte do testemunho que eu quero falar. Tanto que eu falei para o pastor Esperança que eu não tinha o que falar, eu não queria falar ainda porque não está tudo concluído ainda. E esse testemunho eu queria que fosse dado quando tudo tivesse concluído. Mas aí o pastor Esperança falou: não, traz uma palavra então. Só que a palavra não veio, gente. A palavra não veio. E hoje aqui, escutando tudo que foi falado, é só o que eu conseguia fazer. Era pensar que o testemunho que eu tinha dado era do que eu estou vivendo. Aleluias. Porque em 2017, final de 2017, tinha acabado a temporada de landscape. Quem trabalha com landscape ou conhece sabe que quando chega em dezembro a gente acaba. Naquele ano, para quem mexe com construção é fácil fazer o que a gente faz, mas quem mexe com manutenção, naquele ano foi o melhor ano da nossa vida. A gente tinha vendido 1,2 milhões naquele ano, com manutenção, cortando grama. Isso não é muro de pedra, não é qualquer outra coisa, é corte de grama, manutenção. Então isso, para quem trabalha nessa área, sabe que não é fácil ser feito. E a gente conversando com um homem de Deus, um assunto que não tinha nada a ver, ele entregou uma palavra para mim no final da conversa, na oração, falou: se prepara porque a sua sociedade vai se acabar. Eu não podia nem falar para aquela pessoa ou pensar na minha mente que aquilo não ia acontecer, porque a pessoa é um homem de Deus que eu admiro muito. Então eu falei assim: Deus, o que o Senhor está querendo? Eu não tenho, minha sociedade, eu vou falar se brincar aqui, mas é melhor que o meu casamento. Eu nunca briguei com meu sócio. E aí ele falou: na hora certa você vai saber. E o ano de 2018 começou conturbado, difícil. Eu tinha 12 funcionários no começo do ano. Quando a gente foi começar a temporada de 2018, já tinha 4. Deus colocou 2 pessoas que eles não estão aqui hoje ainda, eu acho que vão vir amanhã. Mas Deus cuidou mais uma vez de mim, da minha casa, do meu sócio, de tudo. E aqui no retiro do ano passado, gente,
eu recebi mais uma palavra sendo entregue aqui para mim, que na hora certa eu ia saber o que Deus tinha me falado já, era a hora de eu agir, e essa palavra ia vir pela boca da minha esposa. A gente saiu daqui em março, mais ou menos em maio, a minha esposa falou: quanto tempo você vai demorar para fazer aquilo que já foi te falado? Aí eu fiquei: oh Deus, mas não tem nada de errado, tá tudo dando certo. Aí a palavra vinha: você vai fazer a minha vontade ou não? Quem me conhece sabe que eu sou muito calmo, eu não odeio conflito, eu corro de conflito. Então, como sair da minha boca isso? Conversando com uma pessoa, ela falou para mim: não preocupa, isso vai vir do outro lado, você não vai ter que fazer nada. Eu falei: amém. Chegou em junho, julho mais ou menos, a gente decidiu terminar a companhia. Veio da parte dele e a gente encontrou a pessoa que queria comprar a companhia. A gente deu o passo, estava tudo pronto para começar, para a companhia ser vendida. Nesse momento, o pastor começou a pregar uma série de pregação, que Deus não muda o que Ele quer para você, mas muda as circunstâncias. E às vezes aquela mudança de circunstâncias, vai acontecer outra coisa na sua vida. Não que Deus estava mentindo ou não falando aquilo que Ele ia fazer na sua vida, né? A promessa que Ele tinha para você. Aí eu falei: não, Deus está falando que não é para eu terminar. Aí não preciso, acabou, não tem que fazer isso. E ali eu conversei com meu sócio, a gente fez uma proposta indecente para a pessoa que ia comprar a nossa companhia, que até eu acho que nunca ia acontecer. E o rapaz: não tem como eu fazer isso, acabou, não vamos mais vender, vamos continuar. E dali para cá a gente foi só tormenta, só tormenta, só tormenta. Quando deu em outubro, eu já tinha só 2 funcionários, antes de começar o fall cleanup, que é a parte mais difícil do landscape. Quando deu no começo do fall cleanup, em dezembro, eu já não tinha mais nenhum funcionário. Aí foi quando eu falei: não tem mais para onde eu correr, né? Como o pastor falou no Revival Days lá, que Deus deu 3 palavras para Pedro, né? Sobre quando trouxe a comida para Pedro, e Pedro: não, eu não como isso, não. E igual, aí naquele momento eu tomei a decisão, falei de novo, vamos procurar o rapaz de novo, vamos ver o que ele fala. Gente, foi na mesma hora. O rapaz falou: não, eu quero ela, eu vou ficar com a companhia. E igual eu estou falando, eu não queria ter contado isso até o final, porque eu ainda não sei qual é o final. Semana que vem é meu último dia como dono da Smart Landscape. E as pessoas me perguntam, porque já tem muita gente sabendo, quase todo mundo da igreja sabe, que conhece a gente: o que você vai fazer? Quando a pessoa me pergunta: o que você vai fazer? Eu falo: eu não sei. Mas como? Você não sabe? Não sei. Deus pediu, gente. Eu estou só cumprindo o que Deus pediu. E eu sei que Ele nunca deixou a minha casa perecer. Aleluia. E não vai ser da agora para frente que Ele vai fazer isso. Aleluia. Eu confio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu confio na onde eu estou plantado. E eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Então essa é o testemunho que eu quero deixar para vocês, gente. Deus, eu tenho certeza, nesses dias que eu não queria contar esse testemunho até tudo está cumprido, até tudo está certo. Mas o Espírito me falou que da mesma maneira, não era uma pessoa que precisava escutar isso aqui, eram várias pessoas que precisavam escutar isso aqui. Várias pessoas precisavam escutar isso aqui. Que da mesma maneira que eu estou passando por tudo que eu estou passando, tem homens aqui que precisam entender: você precisa fazer a vontade do Pai. Você precisa fazer a vontade do Pai. Só cumpre aquilo que o Pai te pediu, e Ele
vai se cumprir de cuidar de você e da sua casa. A gente, como provedor, eu sei que isso é difícil, gente, mas eu tenho certeza que tudo o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia.